mais um episódio de Protagonistas Podcast. Hoje vamos falar sobre marketing, inovação e, é claro, empreendedorismo feminino. E eu não sei por qual canal você está nos vendo ou nos ouvindo, mas sempre bom lembrar que estamos presentes no YouTube, no Spotify com vídeo e toda quarta-feira, 00:01, tem episódio novo no ar com uma história incrível para inspirar vocês. É isso aí. A entrevistada desse episódio tem uma experiência riquíssima no mundo corporativo e também em voo solo. A nossa protagonista de hoje é Cristiane Loise! Bem-vinda! Muito obrigada! Cris! Obrigada pelo convite, adorei, gente. Obrigada pela presença! Tá atravessando a cidade pra vir duas cidades pra Gente, eu trabalhei em Cajamar e pra Guarulhos não é nada. Nada. Sério? É. A gente gosta assim. Sabia que tem gente que não vem aqui porque fala, ai, Guarulhos, ai, como é que eu vou pra Guarulhos? Tá tudo certo. Vai com a mesma perna que vai para o aeroporto viajar pra fora, Exatamente, né? é. Exato. Em contrapartida, tem entrevistadas como você, que vem de longe. Tem gente que já veio de que cidade que era, que demorou Nossa, umas 4 horas. 4 horas pra vir, 4 pra voltar. não vou Eu lembrar assisti esse agora. episódio. Você assistiu este? A Elisa Hernandes, maravilhosa. Foi, pronto. Não, e ela, sabe o que ela falou? Ela contou pra gente? Ela queria muito vir, porque ela falou que ela passa mal, viagem de carro. Então ela toma um remédio, ela dorme. E ela vem com o motorista. Eu falei, cara, ela confiou a vida dela a outra pessoa pra Nossa. poder estar aqui na ida e na volta. Eu achei o máximo. Um dia ainda vou ter um motorista e motorista tomar remédios particular. que me deixem dopada. Deve ser muito legal. Cris, obrigada por ter vindo. Imagina. A gente se conheceu num evento da Raquel Sodré, lá no Apnose, né? Exatamente. Maravilhoso. Foi o evento I Am Remarkable. I Am Remarkable, que ela conduziu brilhantemente. Até que outra entrevistada que teve aqui, que participou, foi a nossa gloriosa Thaís Brant, que eu conheci lá também. Só mulher porreta, né? Só. Só mulher porreta aquele dia, foi super legal. Uhum. Então, bom, vamos lá. Eu queria saber, a gente pode começar pelo começo aqui. Você é atriz, locutora, consultora de gestão, estratégia de diversidade. O que veio primeiro na sua vida? Administração de empresas. Aí, sim. Mas se eu começar um pouco antes, o que veio primeiro foi o varejo, foi o comércio. Meus pais eram comerciantes. Ai, que legal. Eles tinham padaria. Na verdade, assim, eu sou da primeira geração com curso superior na minha família. E eu acho que isso faz sentido falar, porque a gente vai falar do I Am Remarkable. E é super importante, porque é uma conquista enorme, né? Quando a gente fala da primeira geração com curso superior na família. E meus pais eram comerciantes, mas minha mãe veio de Portugal para cá para ser empregada doméstica. E meu pai pedreiro. Né? Então, E eles se também conheceram português. aqui, também português. Se conheceram aqui, mas chegaram com essa bagagem, né? E foram construindo, foram empreendedores. Então, eu cresci indo pra padaria. E a minha mãe falava assim pra mim, me dava sempre um job, né? Ó, fica olhando ali, vê se o cliente paga, não deixa ele ir embora sem pagar, né? Fica vendo aqui. Quantos anos isso você tinha? Ah, gente, a minha vida Pequenininha. inteira. Eu cresci numa padaria, Desde né? que se entende por dentro. Então, se eu pensar dessa forma, eu comecei a minha vida no varejo. Aí me formei em administração. Mas me formei em administração, porque eu não sabia o que fazer. Eu prestei vestibular para 5 coisas diferentes. Ainda cheguei a fazer 1 ano de direito, junto com a administração. E eu escolhi pela universidade. Porque naquela época, você prestava para o FRJ. Não sei se você percebeu, mas eu sou carioca, né? Ai, Nossa, quase que eu não notei. ai, gente, eu vou falar. Eu amo esse sotaque, Ai, né? Muito Cara, famoso. meu sonho, Rio de Janeiro, né? Às vezes eu fico pensando se é uma paixão. Será que se eu for pra lá, vai esfriar a minha paixão? Fico Vai. pensando, será que a rotina, né? Vai cair numa rotina a minha relação com o Rio? Porque toda vez que eu sou até outra pessoa, tenho Vai. outra personalidade, Eu- que só sai lá. Amo São Paulo. Amo São Paulo. Sério. Eu moro aqui há mais tempo do que eu vivi no Rio. Né? Mas quando você vai pro Rio, não liga um outro sistema? Não? Não. Por que você veio pra São Paulo? O Rio te traumatizou? Calma, pera aí, gente, varejo. Calma, como é que foi isso? Eu me formei em administração pelo FRJ Tá. e fui convidada a ser trainee da Unilever. Então eu vim de lá pra cá como trainee Então da você veio Unilever. pra cá pra realizar um sonho. Pra trabalhar. Aham, o sonho da carreira. Tá. Aí, enfim, aí o Rio não te deu carreira, que te deu carreira foi São Paulo. Foi aí São Paulo. amamos São Paulo. É. Tá, entendi. Enfim, São Paulo me deu transtornos psiquiátricos também, entre outras coisas. O Rio de Janeiro me deu curas. Mas aí na época você tava falando que você precisava pra universidade. Eu acho legal falar, porque isso foi muito transformado, né? Foi. Então eu você ia pra universidade A e falava assim, eu quero isso nessa universidade. Você ia pra B e falava, eu quero aquilo. Então eu prestei pra 5 coisas diferentes. Então eu prestei pra medicina, pra psicologia, pra filosofia, pra Direito e ADM. direito e ADM, exatamente. E aí eu escolhi aquilo que, na
verdade, eu escolhi pela universidade. Então, eu tinha prestado administração para a UFRJ e eu falei, opa, então é isso que eu vou fazer. Porque eu passei em psicologia na PUC, passei em medicina na Gama Filho, passei em filosofia na UERJ. Você passou em todas que você prestou? Felizmente. Mas Uau. assim, medicina eu só passei para particular. E Tá. em direito eu só tinha prestado na Estácio de Sá, que também é uma particular. Tá. Mas passei em todas as que eu tinha Aí prestado. você optou pela pública. Exatamente, eu optei pela UFRJ. E dizem que é uma universidade super legal lá. Foi maravilhosa. Eu Tá. fiquei encantada. Bom, e aí, quando você entrou no curso de administração, você falou, isso aqui é pra mim, isso aqui não é pra mim, se seguiu sem saber o que fazer. Porque é um Que eram muitas opções, né? Que tinha isso. Mas é que dentro de ADM tem muita Tem. coisa. Tem. Você aprende, é um curso E isso é uma muito grande amplo. vantagem também, Sim. né? Porque o fato de você entrar em administração, você vai trabalhar em diversas Se encaixa áreas. em tudo. E eu fiz um ano de direito também, mas na hora de começar a estagiar, eu precisava escolher. Ou eu ficava com administração, ou eu ficava com direito. Eu fazia direito de manhã, na Estácio, e fazia administração na UFRJ à noite. E aí, então, eu optei por administração, porque eu tinha um professor de direito que falava que eu ia ser uma péssima advogada, porque eu era justiceira, e o direito não precisava de justiceiros, eles precisavam de pessoas que pudessem trabalhar com todo mundo. Nossa, se você não pudesse ser um justiceiro sendo advogado, Fazendo, fiquei preocupada agora. Fiquei bem preocupada com a carreira desse homem. Mas vamos prosseguir. Aí você começou a fazer estágio. E aí, eu comecei a fazer estágio. Você já começou a estagiar antes do estágio formal? Já começou a aplicar na padaria alguma coisa? Que você ia aprendendo ou não? Não. Seus pais não deixavam ou você não queria? Não, na verdade, eles sempre me incentivaram a ir pra fora, pra fazer outra coisa, entendeu? Então, Tá. a minha mãe falava assim, a padaria não é pra você, era o que ela dizia. Tipo, Se um dia você O mundo é quiser, seu. O mundo é seu. ela falou assim, pode vir aqui, pode fazer o que você quiser. Mas ela falava, vai fazer outras coisas, vai conhecer outras empresas, vai pro mundo. E ela sempre me incentivou muito a fazer isso. E ela foi uma grande incentivadora para que eu viesse para São Paulo, para a Unilever. Então, você teve uma jornada longa nessa empresa multinacional. Aham. E entender de produto te ajudou a entender sobre pessoas e processos? Eu acho que toda experiência que você adquire, eu sou uma pessoa curiosa, né? Você falou assim, o que veio primeiro, né? Uhum. Pô, por que você foi fazer locução? Por que você foi estudar teatro, né? Porque eu vou fazendo coisas diferentes, te traz uma bagagem, né? Você não vai usar eventualmente naquele momento, mas algo vai ficar, alguma semente foi plantada e isso te ajuda em diversos aspectos da vida. Sim. Então, seja Concordo. culinária, vai aprender uma coisa diferente a cada momento, entendeu? E eu acho que me ajudou muitíssimo, em vários aspectos. Primeiro, porque quando você trabalha com um produto, você olha até o P&L do produto, né? O P&L é Profits and Loss, né? Que é a questão... Lucros e perdas. a questão financeira do produto. Então, você tem que olhar quanto que ele fatura, quanto que ele deixa de resultado, quanto que você está investindo em cada... Etapa. Exatamente. Que projetos que você vai lançar, o quanto que isso vai trazer. Então, te ajuda em várias questões. Então, trabalhar com produto me ajudou na vida, porque te ajuda a organizar também a sua vida, né? Na hora que você olha a questão financeira toda, você vai olhando isso. Mas eu lembro que, por exemplo, trabalhar com produto, eu ia para as gôndolas e começava a arrumar as gôndolas. Meu marido falava assim, você é maluca? Como é que você vai arrumar as gôndolas do supermercado? Por exemplo, tem que deixar meu produto bonito, arrumado, na linha dos olhos. Você também vai aprendendo outras coisas que têm a ver com a comunicação visual. Você vai aprender... Visual merchandising, né? Exato, entendeu? E vai trabalhar com pessoas, você tem equipe. Na Unilever eu cheguei a ter 5 pessoas na equipe. No banco eu tive 20 pessoas na equipe. Então você vai lidar com pessoas o tempo inteiro também. Cara, eu acho que quem lida com produto... Porque o produto é uma coisa que ele precisa se vender, ele não fala, né? Então você precisa fazer de tudo por ele, né? Acho que você aprende a ler pessoas e processos. Etapas, né? Porque, por exemplo, o lançamento de um produto, às vezes ele chega, ele tá lá, você já teve loja, tá lá lindo, bonito. Pô, mas pra ele tá lá lindo, bonito hoje, na semana passada eu tive que fazer um shooting, 3 semanas antes eu tive que ir atrás de um fornecedor, não sei quantas antes eu tive que fazer uma pesquisa. São processos, né? E você trabalha com um time multifuncional. É. Porque para lançar um produto, pensa o seguinte, você tem
uma pessoa que é desenvolvimento de embalagem, uma pessoa que é desenvolvimento de produto, uma pessoa que é do saque, que vai trazer todo o retorno do consumidor, daquilo que ele já falou e daquilo que ele vai falar a respeito do teu produto. Você vai trabalhar com a área financeira, porque ele vai fazer todos os cálculos para ver se o teu produto é rentável, não é rentável, se está funcionando, se não está funcionando. Você vai trabalhar com compras, porque tem a ver com todos os insumos que vão ser adquiridos para poder produzir aquele produto. Você vai trabalhar com a área de logística, para ver como é que vai funcionar essa logística, a distribuição do produto, né? Você vai trabalhar com N áreas. Então, é um aprendizado. Então, pessoas você vai lidar quando você trabalha com produto, não apenas na sua equipe, mas você trabalhar com um time multifuncional, porque para o lançamento acontecer, você tem que fazer muita coisa. Exato. Né? Toma muito tempo. E tem várias questões, inclusive em loja. Você falou, você já teve loja, você sabe do produto. O produto pelo produto sozinho, ele também não vai. Porque assim, se é um produto maravilhoso, mas ele não tá bem exposto, ele não tá bem explorado, você, né? Tá numa prateleira, o produto tá escondido, não vai vender. Não vendeu por quê? Aí quando vai ver, porque não tava sendo trabalhado o produto. Ou às vezes você faz uma pequena mudança e gera um grande resultado. Né? Então, vocês estão... Então, eu queria falar para as nossas empreendedoras que acompanham, que são ainda presas, que fazem tudo sozinha. Aí você fala assim, eu não consigo dar conta de tudo. Gente, o tudo é muita coisa. Olha quantas posições... A Ai vende de uma loja que era um negócio menor do que a multinacional, mas assim, olha a Ari falando que tinha até um lugar dentro da loja pra expor. Não, e uma curiosidade, é muito louco, tá? Às vezes você pensa no produto, aí você pensa no visual merchandising, né? Que é como você vai combinar, como você vai expor aquele produto na loja de forma que ele fique interessante pro cliente. Uhum. E aí, às vezes você coloca lá, você faz o VM, você fala, isso aqui tá lindo, vai vender. Aí o produto não vende. Aí o que você faz? Você muda a carinha dele. Muda a combinação na arara, ou muda a combinação da roupa, muda ele no manequim. E às vezes isso faz toda a diferença. Aí o produto tava encalhado. Deslante. Então, tá vendo? É muita coisa pra fazer, amor. E, inclusive, avaliação, que é isso que a Ariane tá falando. Não deu certo. Vou pra casa chorar, o produto é péssimo. Não, vamos tentar dar uma repaginada. Não tem essa opção. Né? Não existe essa opção, existe. Na verdade. Existe encalhar? O produto não, existe, mas encalhar o produto. Não, existe, você mas não existe a opção de deixar lá. Você vai criar alternativas para que ele se desencalhe. Existe encalhar. Existe desistir do encalhe? Não. Desistir não é uma opção. Não é uma opção nunca. Não. E é quando você mais exercita a sua criatividade, né? Exato. Quando você tem algum problema. Claro. Encalhou o produto. Vamos fazer com que esse negócio gire. O problema é preço? O problema é a embalagem? O problema é a distribuição? Né? O problema é a comunicação? Qual é o problema que está por trás disso? Entendeu? Vamos investigar e vamos ver. Até porque muitas vezes a gente fazia... na Unilever, assim, todo lançamento era embasado com muita pesquisa. Né? Às vezes as pesquisas eram tanto branded, que é com a marca, quanto blinded, que é sem a marca. Para você, de fato... separar fatores, né? Porque quando você coloca a marca, você tem outra opinião percepção. enviesada. Exatamente. Né? Às vezes você quer saber a respeito do produto. O que o consumidor está achando do produto, né? Então, tudo que a gente fazia tinha sempre muito embasamento. Então, quando a gente ia para o mercado, tinha pouco ou menor chance de alguma coisa falhar. Mas, eventualmente, podia acontecer de falhar, né? Então, nem todo lançamento que eu fiz foi um super sucesso. Tem lançamentos que a gente teve que mexer. Mexe aqui, mexe ali, para que as coisas funcionem da melhor maneira possível, né? Então, é super importante mesmo essa coisa de você olhar para todos os aspectos relativos a um determinado produto e avaliar para ver aonde que está e exercitar a criatividade. Falando em criatividade, você passou, achei muito interessante na sua biografia que você mandou pra gente, por 2 processos de transição que eu achei incríveis, que você precisava inovar. Precisava haver uma evolução, uma mudança grande, brusca e com coisas muito consolidadas e precisava agregar o novo. Não podia perder a credibilidade, tinha que comunicar a mudança e as pessoas tinham que ficar. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre maionese e fusão de banco. Eu vou falar sobre uma outra coisa também, que é a mudança que eu tenho de empresas, né? Porque eu trabalhei primeiro com alimentos. Maionese Hellmann's, por exemplo, né? Tá. E eu vou falar a respeito desse projeto bastante grande e importante, que para minha carreira foi um projeto muito legal. Não, e coisa que a gente, como consumidor, veio falar assim, mas quem será que teve essa ideia, né, menina, de fazer isso? Nossa, que horas que eles resolveram, menina? Então, e depois de alimentos, eu fui para cosméticos, para venda direta. Completamente diferente, né? É outro mundo.
E era uma das coisas que eu Beleza, queria outro mesmo. mundo. É outro mundo, gente, outro mundo. E depois eu fui para banco, né? Trabalhar no mercado Totalmente financeiro. Nada a ver. Completamente- Outro mundo também. Então. Você é quase uma astronauta, né? Já foi em vários mundos. É bem o tipinho da pessoa que prestou pra 5 vestibulares. É verdade. E que continua curiosa. Que depois disso foi fazer curso de locução, foi fazer curso de atriz, né? Então, Maravilhoso. mas vou falar um pouco agora sobre maionese Hellmann's. Você quer saber sobre a mudança de É. pote de vidro Conta pro pote pra eles. plástico? Chegaram no Melody e te deram um desafio. Ou vocês constataram que precisava trocar. Como é que foi? Uma conjuntura de fatores, né? O pote plástico era um pote que era economicamente mais favorável para o P&L do produto, né? Para o resultado da marca. Então, ele trazia mais resultado financeiro. E ele era uma questão também de ser uma embalagem mais moderna, mais segura, que você podia deixar cair e o pote não quebrava, né? Então, tinha várias questões que levavam a gente a fazer essa mudança. Por outro lado, tinha um grande desafio. Porque o size appearance, né, a aparência do produto, de vidro para plástico, é completamente diferente. Então, você tem um frasco de maionese que era desse tamanho, que virou deste tamanho. Num momento onde as pessoas estavam reduzindo, onde as empresas estavam reduzindo a quantidade de produto na embalagem para poder reduzir preço. Então, os preços estavam sendo reduzidos por uma questão de redução de produto. Então, lembra Quantidade de produto. lá atrás, tinham vários produtos que tinham 500 gramas. Aí dizia depois assim, 400 gramas, né? Uhum. É igual o pote de sorvete de 2 litros, que há anos é 1,5 litro e a gente ainda acha que tem 2 litros, né? Sim. Porque o tamanho do pote é o mesmo. Exato. Então, ali você tinha um desafio maior, porque você mudava o tamanho do pote. O pote era menor. Mas existiam várias vantagens, né? Então, no momento onde você colocava na gôndola 10 produtos, estou falando em ordens de grandeza, vamos falar, 100 produtos, você ia colocar 150. Por quê? Porque cabia mais. Ocupava o Produto lá. mesmo espaço Exato. na prateleira. E, por outro lado, o transporte também ia ser otimizado, porque você ia transportar mais produtos. Isso com a embalagem de plástico ou com a de Com a vidro? plástico. De plástico, que Ah, era tá. menor, né? Tá. Então, você conseguia fazer otimizações muito maiores. Então, tudo isso reduzia o custo da cadeia, né? Tá. Então, a E embalagem era mais aumentava o barata. resultado. Exatamente. A embalagem era mais barata, a logística era mais barata, porque você não está carregando vidro. Vidro pesa, gente. A embalagem de plástico, não. Né? Fora a quebra, tinha muita quebra? Tinha quebra também. A perda, Então, né? avaria por perda. E era um risco para o consumidor também, né? Porque se ele deixasse tanto que a comunicação que a gente fez foi baseada nisso, no benefício que ele ia ter. Né? Era um pote inquebrável, que a gente falava, né? Vidro inquebrável? Não, O plástico. Plástico. Ah, tá. Conta mais, conta mais. Ela tá Conta mais. E como Então- foi criar essa estratégia? Foi desafiadora, porque o mercado todo estava reduzindo a quantidade de produto para poder reduzir preço. A gente queria reduzir preço para dar esse benefício para o consumidor, mas a gente queria reduzir preço. E entregar mais entregando- qualidade, exatamente, né? Não que ele entregando outro tivesse... produto, não Sim. com os mesmos 500 gramas que a gente vendia. Então, deixasse de botar vidro pra botar plástico. Exato. E como ficaram as pessoas que usavam esses pós de maionese pra fazer compota depois? Eu me recordo disso, Tivemos reclamações Porque a o respeito pote disso. era bom, o pote era muito bom. Era. Entendeu? Que cada um que se vire. Vai lá e compra você seu pote. Entendi. Os fabricantes de mel, que eles utilizavam... É mais sustentável você usar. Desestruturou toda uma cadeia. Toda uma cadeia secundária. Toda uma cadeia, entendeu? Ainda existem potes de vidro na face da Terra. Em E outras prateleiras. outras gôndolas, outros produtos. Mas foi um desafio, porque justamente a gente precisava dizer, olha, a gente não está reduzindo a quantidade do produto, seu produto é o mesmo, né? Também tinha o desafio que naquele momento a gente estava mudando a formulação com pouco tempo da mudança da embalagem. Então a gente também teve esse desafio. Mas naquele momento que a gente lançou era o mesmo produto, exatamente o mesmo produto que a gente estava entregando naquele pote plástico. E a gente fez uma campanha publicitária para colocar... seguro, que era melhor para seus filhos, pra você ter na mesa. Isso. Mas como foi a campanha? Era basicamente... Era uma animação com as salsichas falando. Muito bom. Mano, o alimento é muito legal, né? Você nunca fez uma campanha com sabonete falando, eu aposto. Agora Não. com salsicha...
E aí tinha um bordão que era quem mandou ser tão gostosa. Ô louco, nesse mundo de veganos aí, veganos em várias frentes, lê como quiser. Isso hoje seria impossível, a salsicha falando. Hoje a salsicha falando como quem é mandou gostosa, quem mandou ser tão gostosa. E deu super certo. Super certo, foi sucesso total. A gente conseguiu reduzir o preço em gôndola, o consumidor... Nesse período, foram 7 pontos a mais de market share que a gente ganhou. Super rápido. Então, foi muito, muito, muito bom. Nossa, tem ainda... A gente acha essa propaganda, será, no YouTube? Lógico que acho. Bem provável, bem provável. Né? Porque foi famoso. Vocês devem ter ganhado um prêmio com isso aí, ou não? Não tenho lembrança, sabia? Eu devia de registrar todas essas coisas, porque eu acho que tem muita coisa que eu devo ter perdido no meio do caminho. E o negócio do banco? O banco acho que foi mais difícil. Banco foi bem difícil, até porque quando a gente mudou de Bandep para Banco Real... Bom, então eu passei pela Natura depois, fui trabalhar em cosméticos. Nenhum sabonetinho falante. Ai, que pena. Eu trabalhava com produtos para o rosto e proteção solar. Mas vamos lá, quando você trabalhou na Natura, ainda era época que o único canal de venda eram as consultoras de beleza, já tinha as lojas, já tinha... Estavam começando a falar sobre venda física na França. Mas no Brasil eram só as consultoras. Só consultoras. Então, no final do dia, o seu público-alvo eram as consultoras. Eram as consultoras. Tinha que falar com elas, pra elas comprarem, pra elas escolherem o que eu revender. Exatamente. Desafiador também, né? Desafiador, e foi assim, a época de Natura foi um desafio enorme em vários aspectos, até porque enquanto na Unilever a gente fazia tudo com base em muita pesquisa, os projetos eram longos, na Natura, assim, você tinha um catálogo a cada 20 dias. Você tinha que ter novidade para contar a cada 20 dias. Então, eu fiquei menos de 2 anos na Natura e eu lancei muito mais produtos na Natura do que em 8 anos de Unilever. Né? Então, foi um desafio enorme, porque tinham várias questões que eram completamente diferentes do mundo que eu vivi durante um tempo. Então, vou citar outro exemplo. Não só o timing de lançamento dos produtos, né? Porque você tinha que estar o tempo inteiro colocando produtos na rua, mas era mais fácil você botar um produto sem testar, não do ponto de vista de testar dermatologicamente, mas sem testar com o consumidor, mas para botar ele para ver se ele funciona. Aceitação exatamente. Mesmo, na mão das consultoras. Mas porque você precisava ter novidade e agilidade, do que você guardar o produto, fazer os testes. Então, tinha que mudar completamente o mindset. E foi muito bacana esse período, porque eu aprendi muito. Foi muito sofrido também. Porque outro ritmo, né? Não era só outro ritmo, eu acho que eu tinha uma cobrança muito grande, porque como a gente tinha menos informação, quando me perguntavam, por exemplo, qual é o market share, se a gente está ganhando ou está perdendo o market share, de quem a gente está ganhando, né? E eu falava assim, gente, a gente precisa comprar Ibope Nielsen, que era o que eu tinha de informação antes, né? A gente só tem informação de Cipatesp. Então, eu posso te dizer quem está anunciando. Explica o que é o Cipatesp e o que é o Ibope Nielsen. Ibope Nielsen são institutos de pesquisa que levantam as informações para que as empresas possam saber o quanto que ela tá, como é que está a distribuição delas, qual é o market share delas, tanto em volume quanto valor, traz a penetração, enfim, traz diversas informações que, para quem está trabalhando com os produtos, é fundamental. A informação é aquilo que vai te ajudar a definir as rotas futuras. Então, e Cipatesp era a informação que vinha do Sindicato das Indústrias de Cosméticos. Então, era bastante limitado, porque você não tinha a quantidade de informação e a qualidade de informação que, naquele momento, outros institutos de pesquisa te forneciam. E eu sempre fui uma pessoa de dar resposta. Sempre me cobrei muito. Tem que falar, não sei a dose, né? Falar, não sei, é muito difícil, muito né? Difícil. Hoje eu faço isso com muito mais facilidade. Né? Mas deve ter sido difícil. Foi muito difícil. Principalmente quando você tem 30 anos, né? Quando você tem 20 e poucos anos. Então, é bem difícil. Hoje, eu falo com muito mais tranquilidade. Não sei. Gostaria de estar sabendo? Gostaria. Gostaria. Não tô igual a você. Não sei. Mais fácil. Ó, antes de eu fazer minha próxima pergunta, eu vou aproveitar para fazer o nosso break. Tá. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber os novos episódios. Toda quarta-feira tem episódio novo. Se você tá no Spotify, segue a gente. Você também pode comentar nos episódios. A gente adora a interação de vocês.
A gente quer saber se vocês estão curtindo, o que vocês estão achando dos conteúdos que a gente traz aqui. Então, bora se inscrever, né? Bora se inscrever. Porque além disso, vocês também ajudam o nosso trabalho. Vamos lá, que é super importante. Quando você interage, você tá falando pro algoritmo que o nosso conteúdo é legal. Então ele vai entregar pra mais pessoas. E eu juro que sua mão não vai cair, seu dedo não vai quebrar, sua unha não vai lascar. Pode ir lá, interagir e ser feliz. Com segurança. É isso. É isso. Agora, Cris, a minha pergunta é a seguinte. Calma, o banco. Você quer falar? Eu quero falar sobre migração. Ela terminou de falar do banco, perdão. Ela quer falar sobre migração de marca, né? Bandep para Banco Real, Sudameris para Banco Real. Pô, cara, não, Bem só difícil, porque eu era cliente do Real e eu amava o Real. Quando chegavam marcas novas no Real, eu falava, legal, mais gente. O duro foi quando deixou de ser Banco Real. Aquilo eu sofri muito como consumidora, foi difícil pra mim. A gente tem um apego afetivo também pela marca Banco Real. Cara, mas é porque eles tinham aquela coisa da conta universitária, que ajudava muito, assim. Porque eu já trabalhava desde 16 anos, eu entrei na faculdade e eu tava pra fazer 21. Então, eu já tinha a conta em banco, mas era tudo muito limitado. Tinha o lance do negócio do cartão, o negócio do cheque, porque, gente, era de uma época negócio que, às vezes, cheque. Você chegava no banco, às vezes, correndo, você entregava um cheque e um boleto pra uma pessoa. Aquilo resolvia a sua vida. Se você não tinha aquilo, por exemplo, você tinha que parar, ficar numa fila, sacar o dinheiro pra você entrar na fila. Então, ele trazia para o universitário algumas vantagens que no final do dia mudavam tudo. Muitas vantagens. Fora que tinha um caixa do Real dentro da faculdade. Então, você conseguia resolver sua vida ali, o que era de caixa eletrônico, lá dentro. Facilitava muito. Eu tinha um apego, ajudou a minha vida. Então, como é que foi? Conta. Bom, foi um desafio enorme. Primeiro porque eu tinha chegado no banco no final de 2005 e a gente precisava fazer a migração de marca em 2006, né? De Bandep, eu tô falando primeiro de Bandep para Banco Real, né? Eu tive que aprender a respeito de banco em pouquíssimo tempo. O que foi ótimo também, porque eu ia nas áreas e falava, me conta tudo, porque eu não sei nada. Então, para você fazer a migração de marca, foi muito mais fácil fazer isso, porque eu aprendi como um bebê, né? E fui traduzindo isso de uma forma muito tranquila. Além de conversar com as pessoas, como que você fez esse estudo? Você falou que você conversou com as áreas, etc. De onde mais você foi mergulhar aí nesse Então, o aprendizado da Natura me ajudou muito nesse processo, porque banco também é relacionamento. E a Natura era uma empresa de relacionamento, né? Então, isso me ajudou muito a fazer as conexões. E, ao contrário de uma indústria, onde o marketing está concentrado na área de marketing, a área de marketing do banco, ela não é marketing, ela é comunicação, né? Porque produto está na área de produtos. Você tem a área de produtos que vai discutir tanto o desenvolvimento de novos produtos, quanto o preço, o posicionamento desse produto, né? Então, quando eles chegavam, muitas vezes, a gente tinha que educar o povo lá, né? Eu, principalmente, quando cheguei lá, falava assim, então tá bom, me diz quanto que você quer vender esse produto, qual é o público que você quer atingir. Eles falam, não, peraí, você só precisa montar uma campanha para mim. Gente... O produto já tá desenhado. O produto já tá desenhado, mas eu falava para ele, tudo bem que o produto é desenhado, mas me diz quem é o público-alvo. Eu preciso saber se eu vou fazer uma campanha que vai ser de um tiro de laser ou se vai ser de canhão. Quanto que você vai trazer de faturamento? Mas por que você precisa saber disso? Aí eu falei, pô, gente... Desenhar uma estratégia... É porque eles têm muito dinheiro, então tanto faz pra dar prejuízo. Eu acho que só pode ser isso. Não, mas é porque também era muito departamentalizado. Então, a área de marketing... Tipo assim, é só você fazer um negócio bonito pra mim, você não precisa saber de mais nada. Entendeu? E eu quero que passe no metrô. Mas eu não sei se teu público tá no metrô, né? Então, me ajuda a conhecer o seu produto para que eu possa fazer a melhor comunicação possível. Porque eu tô entendendo que aqui no banco... Eu não trabalho com marketing, eu estou trabalhando com comunicação, né? Mas me ajuda a te ajudar, né? Então, o que você precisa falar? Para quem que você precisa falar? Né? Quanto que vai trazer de resultado? Então, vamos trabalhar isso juntos, porque aí eu vou te entregar a melhor comunicação possível, a melhor estratégia, de acordo com aquilo que precisa, né? Então, vou investir quanto, né? Então, esse trabalho foi muito legal, porque a partir da minha passagem na Natura, uma empresa de relacionamento, pude exercitar isso muito mais no banco. E tinha uns desafios muito grandes, porque Bandep já tinha tentado
fazer a migração de marca no passado, e o governo do estado de Pernambuco, que era a principal cliente, disse, não, vocês não vão fazer essa mudança não, porque Bandep é a marca de Pernambuco, então vai ficar aqui. E todo o processo, ele foi abortado de pouco tempo antes de fazer a primeira migração de marca. Então, essa era a segunda tentativa de migração de marca. Tinha um trauma. E aí você sabia que você tinha esse outro desafio. E sabia que precisava envolver todo mundo. Então, antes da gente fazer a migração de marca para o público, né, a gente foi conversar com todas as autoridades, foi envolver, foi mostrar os benefícios, foi fazer alguns acordos. Fizeram um lobby. A gente fez um goodwill, né? Qual a diferença de goodwill para lobby? Não sei, você me diz. Não, eu vou entrevistar até você. Não, eu acho interessante, porque as pessoas têm... Quando a gente fala lobby, é que aqui no Brasil não é regulamentado. Então é um negócio que fica numa má. Todo mundo sabe que acontece. Que faz, E todo mundo tem um certo nojinho, mas todo mundo que importa se mete nisso. Eu vou dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, em Bessel Proactive, a gente fez lobby no momento que a gente foi conversar com a Anvisa para poder fazer o lançamento do produto por conta de ser o primeiro alimento funcional do Brasil. Então, você está trazendo uma coisa nova e você está convencendo as autoridades a respeito que aquilo vai trazer benefício para as pessoas. Então, vamos regulamentar o que é um alimento funcional e vamos fazer com que todo mundo se utilize disso, né? Então, você está criando uma coisa nova. Ali, a gente estava, por isso que eu falo de goodwill, né? A gente estava buscando trazer a parceria. As pessoas para perto nessa construção, entendeu? né? Assim, então, eu não estava mudando nada. Era um trabalho mais de convencimento. De algo que já acho que de pertencimento. Exato. Porque quando a pessoa participa da construção, como ela vai contestar depois? Foi ela que ajudou a construir. Não dá pra fazer de maluco depois, tá? Então eu queria trazer eles pra perto para eles se acharem parte do processo, né? Mas, de fato, a decisão era uma decisão tomada. Porque a gente não ia voltar atrás. A gente só queria falar assim, olha, vocês estão sendo os primeiros a saber, né? Então, eu estou trazendo isso em primeira mão. Tem alguma coisa aqui que seja um aspecto que você acha que não vai ao encontro do que você espera, que precise mudar? Você está desconfortável? Exato, entendeu? Então, por isso que eu falei que tem uma diferença, porque eu não estava convencendo eles a fazerem nada. Eu não queria que eles fizessem nada, muito pelo contrário, que eles falassem assim, opa, pode fazer o que você quer aí, entendeu? Queria que ficasse quietinho. Entendeu? Então, foi isso que a gente fez, foi trabalhar esse... E como foi a mudança de nome? E quanto tempo leva essa transição até que você passou por esse processo? Você saiu na metade ou não? Você passou não, passei pelo processo inteiro. Foi difícil, mas foi muito bom. Porque a gente tinha alguns KPIs. KPIs você já falou para... Não, pode falar. Então, quando a gente tiver 5 anos, o que é KPI? Key Performance Indicators. Na verdade, são os indicadores de performance. Então, para que a integração fosse um sucesso, né, a gente tinha alguns indicadores de performance que a gente precisava medir. E foi muito positivo. Porque uma das coisas que a gente decidiu fazer foi ser transparente com todos os clientes. Então, a gente mandou a comunicação para os clientes e falou para eles assim, olha, todo o processo de integração dá problema. Então, a gente não enganou ninguém. Até porque tinha um período de sombra, que naquele momento que a gente estava mudando os sistemas do Bandep para Banco Real, os clientes não iam poder acessar o banco. Não, e, por exemplo, tem um trauma com esse negócio de não poder acessar o próprio dinheiro, né? Só que você não vai ver durante um período. Se você for no caixa eletrônico... Não, o que eu tô falando é que, assim, se você não avisa e acontece... Pô, é o Collor de novo aqui? Vamos falar a real. Né? O que tá acontecendo? Não, ele não consegue nem abrir, nem ver nada. Você fala assim, a integração vai ser no dia 1º, então entre o dia 30 e o dia 3, talvez você tenha algum problema. Então a gente avisou, era um período de 12 horas aproximadamente, que era a madrugada que a gente ia fazer a migração, né? Então, a gente comunicou antecipadamente 100% dos clientes. A gente falou que ele podia ter problemas, né, em função da migração, mas que a gente ia tratar isso da melhor maneira possível. Então, a gente teve um índice de reclamações super baixo. Ai, que legal. Então, foi super positivo. Ser transparente é sempre a melhor opção em comunicação, né? Isso era que ano mesmo, gente? 2006. E essa comunicação foi feita através da... carta. Não, não foi só carta não, gente. Acho que é carta, e-mail...
A gente Telegram. usou carro de som, Mentira! amiga. Carro de som. Tem que fazer a coisa de acordo Rádio, com TV. tudo. Tudo. Entendeu? A gente fez a comunicação de acordo com a localidade. Então, tinham cidades no interior de Pernambuco onde o principal veículo de comunicação não é nem um rádio, nem a TV, nem nada, Era o carro de entendeu? som. Onde que eu vou falar com essa pessoa? É o carro de som? Então carro tá, de preciso que ela som. receba essa mensagem. Então, Exato, entendeu? Então, é isso. Incrível, case maravilhoso, amei. maravilhoso. Curioso, né? Porque hoje a gente tem tudo tão fácil com a internet. Não, e uma coisa que me irrita a empresa é, o canal de atendimento é X, você vai lá e resolve. Poxa, seu cliente, eu não tô falando pra você que isso aqui não tá funcionando. Não, e a foi gente queria que maravilhosa essa 100% dos clientes antecipação, soubessem. né? Isso era positivo também, porque isso tornava a marca atrativa para outros clientes. Eles iam saber que, sabe, estava mudando de Bandaia para Banco Real e, pô, uma marca transparente que está contando, entendeu? Botou Então, um carro de som na minha cidade, eles estão preocupados com a gente, né? não é? Eu acho. Eu abri banco no Banco Real hoje, se você puder. E, ó, falando em relacionamento com cliente, você tem aí uma trajetória longa em liderança de marketing e CRM, que é a gestão de relacionamento com o cliente, né? E ali onde você trabalha a fidelização também, eu acho fantástico. Eu não trabalho diretamente com isso, mas assim, eu acho uma ferramenta poderosíssima e que tem 1000 possibilidades, né? Quando o CRM surgiu na sua vida? Quando eu estava trabalhando com a migração do Banco Real para o Banco Santander. Já era a terceira imigração que eu estava participando, que teve Sudameris para Banco Real. E eu falei, gente, eu quero outra coisa, eu não quero mais trabalhar com a comunicação de integração, né, de mudança de marca. Quero fazer outra coisa da vida. Porque nada vai ser tão legal quanto botar carro de som, né? Né? Tipo, auge. Não, a gente, para a Sudameris, a gente fez carta bilíngue em japonês e português. Por quê? Porque tinha uma comunidade japonesa muito forte no banco. Então, a gente mapeou toda a comunidade japonesa e, em respeito a eles, fez carta bilíngue. Que legal. Maravilhoso. E aí eu falei, bom, eu quero trabalhar com outra coisa, vou para outra área. E foi me oferecida a oportunidade de trabalhar em CRM. E aprendi muito com isso, né? Porque uma das riquezas que tem em banco é você trabalhar com a informação do cliente. Porque na indústria, o cliente vai comprar no varejo. Então, você sabe, por meio dos institutos de pesquisa, algumas informações. Mas você não sabe o detalhe, né? E o banco tem a vida do cliente ali, sabe o quanto que ele ganha, se ele tem filho ou se ele não tem filho. Mesmo que ele não diga se ele teve filho, pelo perfil de compra dele, você consegue identificar, né? Pelo seguro que ele faz, se ele tem carro ou não tem carro, se ele tem apartamento ou não tem apartamento. Você sabe uma série de informações a respeito do cliente, da vida do cliente, para poder ofertar para ele. Então, a comunicação dirigida era uma parte que me faltava no marketing, que eu não tinha tido a oportunidade de ver nas outras empresas. E eu fui para trabalhar com banco muito voltado para aprender essa coisa completamente diferente. Eu não tinha trabalhado ainda com serviços e tinha uma oportunidade enorme de aprender com comunicação dirigida. Então eu falei, pronto, é isso. E aí eu mudei para CRM justamente para aprender ainda mais sobre CRM. E foi muito rico. A gente fez projetos muito legais, projetos de buscar oferecer para o cliente, de acordo com o canal que ele mais consumia, o produto mais provável dele consumir. Então, coisas que a gente estudou para poder botar a melhor oferta. Tem uma curiosidade, assim, para compartilhar com a gente, assim, você trabalha há anos com isso, e aí você pôde se aprofundar em CRM nesse comportamento de compra, no comportamento do consumidor. Uhum. Tem algo, assim, nítido que você vê que mudou com os anos nesse comportamento? Eu acho que tem uma coisa que, assim, quando você trabalha com CRM, você trabalha muito com o passado. Né? Então, por exemplo, histórico, né? Ou com estatística. Eu acho que esse cliente, pelo perfil dele, pelo comportamento dele, ele pode vir a comprar mais crédito, ou ele é mais investidor, ou ele pode eventualmente entrar em inadimplência, pelo perfil que eu tenho aqui de inadimplência. Só que eu acho que assim, um dos grandes aprendizados é que o cliente sempre pode te surpreender. Né? Não é porque você comprou a vida inteira uma determinada cor que uma hora você não vai querer mudar. Né? Então, eu adoro preto, mas vai ter um dia que você vai me ver de vermelho.
Ou outras coisas, não é porque você comprou a vida inteira uma empresa, máquina de escrever, que um belo dia você não vai parar e comprar computadores. Né? Então, a Olivetti que diga. Você precisa estar muito ligado, não só no passado, mas nas oportunidades. Então, não olhar só para esse histórico do consumidor. Mas assim, como é que eu posso surpreender ele? Então, se ele sempre compra crédito, será que eu posso fazer alguma outra coisa? Oferecer para ele a oportunidade dele investir para justamente ele não precisar do crédito futuramente, né? Então, ainda que seja pequenas coisas, né? Então, ter um olhar um pouco diferente. Vamos mexer o doce, tem um assunto que a gente quer muito tratar, que é a pauta da diversidade e da inclusão. Foram assuntos que estiveram muito em alta nos últimos anos. Na pandemia, eu acho que a gente experimentou o auge. E depois vieram algumas pessoas e falarem: a gente não faz questão de incluir ninguém, não. Diversidade é tudo bobagem. Líderes mundiais que influenciaram líderes de grandes empresas de tecnologia que influenciam todo o mercado, porque eu acho que nada é mais... Se a gente fosse falar de uma elite econômica e empresarial no mundo hoje, são as empresas ligadas à tecnologia. Então, queria que você falasse como, de fato, pela sua experiência, você ter preocupação com inclusão e diversidade agrega na estratégia de marca, gera valor e gera resultado financeiro no final do dia. Tudo isso tem que estar muito ligado, conectado à marca, né? Então, quando você fala de inclusão, de diversidade, a gente gosta de falar de inclusão da diversidade, porque a diversidade, ela existe aí, né? Tá aí, né? Você quer olhar para ela ou você não quer? Mas ela existe, né? Eu sou diferente de você, que é diferente dela, embora sejamos 3 mulheres, né? 3 mulheres brancas, mas... Você vai ter suas preferências, eventualmente, suas orientações sexuais que são diferentes. Você vai ter, enfim... Um recorte social, uma origem social diferente. Totalmente diferente. Então, a diversidade já está presente. Então, a gente gosta de falar de inclusão da diversidade, para começar. E o que eu queria falar a respeito disso é que quando a gente fala de diversidade e inclusão nas empresas, a gente tem que falar que isso tem que estar conectado com a cultura da empresa. Não pode ser um discurso Não pode vazio. ser uma ação de marketing. Não, até pode começar dessa maneira. Não, mas eu digo sem ter uma construção por trás, sem de porque fato... senão não se sustenta. Exato. Não tem base. discurso vazio, exato. Porque você não... você pode até fazer com que as pessoas mudem pelo aspecto financeiro, né? Então, ó, se você vender mais, eu vou te dar mais dinheiro, né? Se você atingir tal coisa, tal resultado, eu vou te pagar mais. Mas se não tiver uma convicção por trás, um propósito por trás, essa mudança vai ser de curto prazo, né? Imagina que você está vendendo alguma coisa que você não acredita, que você não confia, né? Então, isso é complicado. A mesma coisa com diversidade e inclusão. Se você não acredita, se não parte do seu coração, você não vai fazer isso de uma forma perene, né? Então, você tem que transformar mesmo a pessoa, ver que isso existe, que está ali, que você precisa respeitar e trazer para dentro. E que gera riqueza. Por quê? Porque ambientes diversos, isso já está comprovado por diversas pesquisas, não é a Cristiane Louise que está falando, né? Tem várias pesquisas que falam isso, que ambientes diversos geram melhores resultados. Por quê? A minha solução que eu posso pensar não vai ser a mesma que a sua, que vai ser diferente da dela. Então, se todo mundo pensar igual, a gente vai chegar no mesmo lugar. Mas, eventualmente, quando você tiver um problema, quem vai resolver? Quem que vai alertar? Falar, de repente isso aí tá errado, hein, pessoal? Já pensaram, já viram por essa janela? Cara, e digo mais, eu acho que hoje, com as redes sociais e a velocidade com que as coisas acontece. E viralizam, repercutem, você pode até fazer um trabalho contrário, né? Você tá querendo ali comunicar o que é legal. Isso pode ser um tiro no pé se você realmente não faz essa construção, né? É igual um paralelo aí com sustentabilidade também. Houve um tempo em que todo mundo falava de sustentabilidade e levantava essa bandeira, mesmo sem ser de fato sustentável. Hoje, houve um amadurecimento e as pessoas questionam. Então, você tem que tomar muito cuidado, né, e não chegar só com esse discurso, porque senão... Não pode ser vazio, as pessoas sabem, as pessoas manjam. A exposição é enorme, você corre um risco muito grande. Então é importante que isso seja de dentro para fora, e não uma coisa que vai fazer... Exatamente. O segmento de perfumaria é fortíssimo, tá, gente? Não me levem a mal. A gente adora, né? A gente adora. Figura só uma figura... Só uma figura retórica. Bom...
E quais são os maiores desafios para empresas que querem ser mais inovadoras, mas ainda têm uma estrutura muito tradicional? Todo mundo quer ser inovador hoje, né? Todo mundo. Eu acho que um dos grandes desafios é você arriscar, né? Então, E eles não querem ser inovadores, mas não querem Correr risco. correr risco. tem que ser um risco Na calculado maioria também, das porque se vezes. você perde dinheiro, vamos pensar que é uma empresa com fins lucrativos, né? Então, tem que ser um risco calculado. Quanto que eu posso perder? Mas você testar coisas novas, você arriscar, é uma atividade que não é para todo mundo, né? Os empreendedores arriscam, gente. Isso é É maravilhoso. verdade. Tem né? uma coragem, né? Tem que ter uma coragem de você fazer coisas novas e diferentes. E você tem que ouvir muitas pessoas diferentes, né? Então, só vai ser de fato uma inovação quando você tem um rompimento, né? E para isso você precisa Quando a de um gente time muito diverso, que a gente está falando de diversidade, né? De pensamentos diferentes. E também para isso você precisa ter coragem. Quando a gente fala de marcas mais antigas, se você quer fazer um rebranding, é muito delicado, né? Quando você fez o do banco, que já é delicado, mas a pessoa não vai trocar de banco só porque o banco mudou de nome. É mais difícil, né? A de maionese tem que Agora de maionese, mas agora olha de só, um produto. Pode trocar, pode encerrar sua conta. Inclusive porque, normalmente, você tem mais de um banco. Não é verdade? Mas Quantos você bancos não tá opera? mais olhando o benefício ali que ele te oferece? Entende? Não, acho que ela tá querendo falar assim, você não vai trocar de banco só porque ele mudou a comunicação dele. A comunicação visual mudou a marca, enfim. Pode Não, eu acho que acontecer, é mais mas é uma coisa- menos arriscado do que num Sem produto. Uhum. Mas, enfim. Físico. Por uma questão até de facilidade, de acesso, né? Então, é um processo quando você muda de banco, né? Ai, Mas- Exato. É. E assim, se ele continua me entregando os mesmos benefícios ou até mais, não vou fazer esse movimento. Mas agora, às vezes, uma marca, que nem recentemente foi a Jaguar que fez uma mudança não sei, da identidade visual. eu não entendi. Eu acho que foi, mas que gerou um super burburinho, porque mudou, assim, completamente a cara da marca. Então, é algo que gera discussão. E é muito você, da delicado. moda, que tem certas marcas que desistem de vender peças novas e já vendem peças velhas? Como assim? Peças já envelhecidas, peças já sujas. Uma Ah, uma Balenciaga. Aí Deixaria de posicionamento, comprar? Tem gente que compra, né? amigo? tem. O E consumidor custa caro, né, surpreende. amiga? Tem cliente Uhum. pra tudo. O consumidor surpreende. Outra E principalmente no Brasil, que a gente tem uma diversidade enorme, né? Tem gosto para tudo, tem consumidor para tudo, né? Exato. Você trabalha com gestão, você trabalha com comunicação e também com inovação. Qual é o ponto onde tudo isso se encontra, na sua opinião? Onde faz a liga? Eu acho que é tudo junto e misturado, Tá. né? Quando eu vou trabalhar com uma análise de um negócio, eu trabalho, por exemplo, com a parte de estratégia ou gestão voltada para um M&A, né? M&A eu já sei, que a gente aprendeu aqui. Aprendeu no episódio... da Vanessa Gotardo. Exatamente, antes de ontem. Que ela Gente. vendeu e mesclou. A Cris maravilhosa, que já são dois Maratonou episódios tudo, aqui que ela maratonou assistiu. Não, gente, eu assisti vários, né? Ai, que incrível. Eu só não consegui assistir os 2 anos para trás, mas... Façam Então. como a Cris. Fusão e aquisição. Uhum. Certo. Eu olho a parte mercadológica de uma fusão e aquisição. Então, eu vou ver concorrência, eu vou ver mercado, eu vou ver quem são os potenciais compradores, porque eu trabalho para uma empresa de consultoria também como consultora associada que faz isso. Então, uma das atividades que eu me ocupo, né? E quando eu estou olhando para isso, toda a bagagem que eu tenho, né, seja de diversidade e inclusão, seja de marca e comunicação, de inovação, está voltado para aquele trabalho também, né? Então, eu não vou, por exemplo, procurar empresas, na hora de olhar empresas potenciais compradoras, eu vou pensar, não vou olhar só os concorrentes, eu vou olhar também o que pode ter relação com esse produto, com essa indústria que está sendo vendida, ou esse negócio que está sendo vendido, porque às vezes é uma expansão. Então, eu posso ofertar para uma que ninguém está vendo, que ninguém pensou, né? E que eu olho e falo assim,
se eu abordar essa empresa aqui que não tem esse produto, eventualmente pode ser um bom negócio para eles, porque eles podem eventualmente otimizar a parte logística, ou eles podem aproveitar todo o parque industrial para produzir mais um produto e diluir custos. Então, tem uma série de coisas que eu vou olhar com outras características minhas, entendeu? Que tá olhando para a inovação que vem da minha bagagem. Então, onde isso tudo se encontra? Se encontra nas decisões que você toma no dia a dia, né? Isso você não deixa, da mesma forma que a gente, quando vai para o trabalho, não deixa nosso lado pessoal em casa, né? A gente carrega com a gente, eu carrego tudo isso junto a cada tomada de decisão que eu faço. Ela é com base nesses olhares, esses óculos eu tenho que botar o tempo inteiro, né? Ai, já tá acabando. Vamos falar do I'm Remarkable. Se não fosse Puxa. Vamos falar você, amiga. Não, eu quero antes fazer o nosso break. Tá. Porque a gente começa a conversar e aí a gente esquece de vender o nosso peixe. Erradas! Mas muita gente chama a gente pelo direct do Instagram. E a gente tá super lá, tá? Mas existe um outro canal se você quer sentar aqui nessa bancada, contar sua história para inspirar pessoas, inspirar mulheres com a sua trajetória, que é o nosso e-mail, que é podcastprotagonistas@gmail.com. É isso, né? Faça contato conosco, né? Não importa de que mundo você tá vindo, igual a Cris, que já navegou em vários mundos. Faça contato conosco. Exato. Vem aqui morar no mundinho do Prox também. A gente ama conhecer histórias diversas. É verdade. Bom, vamos lá. O movimento do I'm Remarkable, ele tem um propósito muito inspirador, né? Porque o que ele... Conta pra gente, assim, o que ele representa pra você e como ele tem impactado a sua forma de trabalhar e de atuar. Eu entrei no mundo de diversidade e inclusão por propósito, né? Tá. Eu tenho um afilhado que tem uma síndrome rara. Então, isso me levou a olhar mais, a ter um olhar diferenciado sobre a questão da diversidade, né? E também por propósito, eu comecei a investigar coisas relacionadas a isso. Legal. Fui convidada por uma pessoa amiga, né? Minha reflexologista, para fazer parte de um grupo de mulheres, porque ela ia reunir as clientes dela e ia, inclusive, oferecer para todo mundo um workshop, que foi o I Am Remarkable, o primeiro que eu participei. E eu achei incrível, que foi dado, inclusive, por uma pessoa que eu conhecia, Priscila Anjos, que trabalha hoje no banco ainda, né? Uma pessoa muito bacana. E eu fiquei encantada, porque é um movimento global que empodera as pessoas a celebrarem as suas conquistas. E isso tem tudo a ver. Porque quando a gente fala de grupos minoritários, grupos minorizados, esses grupos têm mais dificuldade de falarem a respeito das suas conquistas. Se a gente fala sobre autopromoção, parece uma palavra proibida, né? Autopromoção não é feio, não posso fazer. Mas, gente, os fatos não falam por eles próprios, né? Se a gente não contar o que a gente fez na vida, né? Então não vai... ninguém vai ficar sabendo, né? É o marketing que a gente pode aprender com as galinhas. Essa é recente na minha vida. Galinha quando bota ovo cacareja. Eu acho que é uma lição. Aliás, o espaço que vocês dão aqui para as mulheres falarem a respeito das suas conquistas é incrível. Obrigada. Porque é uma oportunidade enorme de fazer esse movimento crescer. Porque muitas vezes a gente não reconhece aquilo que a gente fez. Menospreza. Então, é uma baita oportunidade da gente falar assim, uau, peraí, olha só quanta coisa legal que eu fiz, né? Que bacana isso. E já está provado também que quando você fala sobre as suas conquistas, isso tem um benefício para você, para o seu cérebro. Isso manda informações dizendo, olha só que coisa legal que você fez, né? Então, diminui a ansiedade, depressão, te ajuda a conquistar outras coisas, porque te bota num mood positivo, muda o seu padrão, né? E é um benefício para os outros, porque as pessoas que assistem vão poder se inspirar em histórias que, às vezes, são histórias simples e, às vezes, são histórias maravilhosas, né? E é uma coisa importante para a sua carreira, porque se você não conta aquilo que você fez, você deixa na mão do outro a sua narrativa, isso é um aspecto que pode te levar a ficar estável na sua carreira. Porque se você fala a tua contribuição, a importância que você teve, aquilo que você conquistou, você está dando a oportunidade de se empoderar sobre a sua história e contar de uma forma diferente. Então, vou dar um exemplo.
uma das coisas que a gente não falou aqui. Eu trouxe uma marca da Espanha para cá, uma marca de chocolates, abri uma loja. Primeiro foi um quiosque no Shopping Morumbi, depois uma loja na Vila Madalena e fechei o negócio. Então, quantas pessoas já abriram e fecharam seus negócios? Só que se eu contar isso dessa maneira, vai ser só mais uma história de fracasso. Mas eu não olho para isso com esses olhos. Não hoje, né? Precisei mudar a minha cabeça para esse olhar. Pô, eu fui lá na Espanha, convenci os espanhóis a me darem a possibilidade de ser a master franqueada para a América do Sul, para trazer uma marca muito bacana de chocolates artesanais, que eram receitas de Ferran Adrià, coisa muito legal. E eles toparam, falaram, essa maluca aqui, né? Tipo, beleza. Eu trouxe para cá, eu montei um quiosque que era visitado por todo mundo, porque era o lugar que o pessoal falava assim, olha, monta um negócio parecido com aquele, assim, tipo, de estrutura, olha que bonito. No primeiro mês ganhei o prêmio de melhor chocolate de São Paulo, pelo voto popular. Então, se eu começo a contar essa narrativa sobre esse aspecto, olha que diferença faz. Então, eu preciso reconhecer as conquistas que eu tive ao longo do tempo nesse processo e contar isso. Senão, vai parecer só que foi abrir e fechei o negócio, acabou. Não. Tiveram coisas maravilhosas nesse momento. E não é porque um ciclo se encerra que ele não foi um ciclo vitorioso. Eu acho que a gente Sem precisa dúvida. muito aprender a lidar com finais de ciclo e com a necessidade de fazer coisas novas, abrir espaço na nossa cota de energia, de tempo para fazer outras coisas. Não é porque acabou que deu errado, entendeu? A gente tem até um episódio especial que a gente fala de fracassos. Falando de fracasso, porque pouco se fala, né? Muito se fala das conquistas, Verdade. mas os fracassos ensinam muito. Super. E é como você disse, o fracasso ele não transforma aquela experiência em algo que se Ruim. resume ao fracasso. É. Existem conquistas ali no meio, existe muito aprendizado. E quando a gente fala de negócio em especial, acho que a gente tem que ter mais esse desapego de tipo, isso é prático, né? Não deu certo por motivos, sei lá, por uma questão administrativa, uma questão, enfim, né? Mas ter esse desapego, tipo, beleza, esse não foi, vou pro próximo. Até porque muitas histórias de empresários grandes, eles quebraram muitas vezes. Exato. Antes de... Você tem que perseverar. Exato. Tem que perseverar. Então, eu passei a olhar para pequenas conquistas, né? E isso me fez, assim, muito bem. E eu queria fazer isso com outras pessoas também. E aí eu me formei facilitadora do I Am Remarkable. Pra quem não fala inglês, remarkable, É notável. notável. É. Eu sou notável. É você olhar pra você e falar, eu sou notável por causa disso, disso, disso. É digno de ser percebido. Você fez alguma coisa diferente, entendeu? Então, deixa eu te notar. Deixa eu olhar para você fazer uma coisa diferente, né? Tem gente que traduz como eu sou incrível, né? Só que essa coisa do incrível pode parecer que você fazer uma coisa gigante. Às vezes são coisas pequenas. Ah, não, eu me acho incrível só porque eu sou bonita mesmo. E modesta. Como funciona? Fala um pouquinho mais. É um projeto que veio de fora pro Brasil. Ele está em mais de 180 países. Mais de 700 mil pessoas já passaram pelos workshops. É um movimento global que começou no Google com a Ana Weiner para empoderar mulheres a falarem a respeito das suas conquistas. Isso porque ela participou de um workshop, isso há muito tempo atrás, isso começou em 2016, né? E naquela época ela participou de um workshop e o facilitador falava para ela assim, fale a respeito das suas conquistas. E ela saiu absolutamente incomodada, tipo, por que eu tenho que ficar falando das minhas conquistas, né? Que coisa... Eu se sentiu mexida com aquilo. Dividiu isso com uma colega de trabalho e o Google tem um negócio que 20% do seu tempo você pode usar para fazer outras coisas do seu tempo de trabalho, né? Então, ela resolveu usar esses 20% para estudar sobre isso. Por que as mulheres têm dificuldade mais do que os homens de falar a respeito das suas conquistas? Por que foi difícil para mim, né? E começou a montar todo esse programa. Deu tanto certo no Google que outras empresas começaram a pedir para que fosse feito em outras empresas. E hoje é uma fundação. Então, em agosto de 2023, montaram uma fundação e isso está disponível para qualquer pessoa que queira fazer a formação
e depois aplicar isso para outras pessoas. A gente Fantástico. precisa encerrar, infelizmente. Cris, Bom. você já faturou o seu primeiro R$1 milhão? Se eu botar meu marido junto comigo, Não, você. não. Quando você faturar, você vem aqui contar pra gente? Lógico. Então, fechou. Pra finalizar, vou pedir pra você deixar um recado pras nossas protagonistas na sua câmera, que é aquela ali. Meninas, vocês precisam aprender a reconhecer as suas conquistas, a celebrar as suas conquistas, as suas realizações. Não precisam ser grandes, podem ser pequenininhas, mas faça uma reflexão todos os dias. O que eu conquistei hoje? Às vezes é uma coisa bem pequena que vai te levar a fazer um salto no futuro. Ai, como as pessoas te acham nas redes sociais, Cris? @CrisLoise no Instagram e Cristiane Loise no LinkedIn. Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Muito inspiradora a sua história. E Maravilhosa. você, como mulher incrível. Bom, esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa com equipamento de ponta, múltiplos cenários dinâmicos. Aqui na Hubcon você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual. Eles que são responsáveis pela estrutura do nosso podcast. Então tira o seu projeto do papel e fala com a Hubcon. É isso aí. Se você chegou até aqui, não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram. É a nossa principal rede social. Várias mulheres já vieram parar nessa mesa porque mandaram um direct pra gente. Várias perguntas da caixinha já vieram parar nos nossos roteiros. E a gente é facinha lá, a gente responde todo mundo, tá? Então, semana que vem você vem de Com novo. certeza. Então tá bom. Beijo! Este episódio é um oferecimento Hubcon. Estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.